Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa. Eu quero pedir para vocês, pessoal, é uma pregação muito importante para tua salvação, né? Se você vê importância na tua salvação, eu peço que você venha compartilhar. Agora é difícil, né? Porque você vai pegar todas as pessoas que você sabe que é evangélica, que busca a palavra de Deus, que tá numa igreja, que prega, que lê a Bíblia, né? Que de alguma maneira crê em Deus, né? Eu tô aqui hoje para afirmar para você que o Deus pregado nas igrejas, em geral, vou dizer assim, nas igrejas católicas, evangélicas, testemunhas de Jeová, é, evangélicas em geral, né? Não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Como que pode, Alex? Por isso que eu quero que você compartilhe isso com o máximo de pessoas que você conhece. O máximo de pessoas que você está, que você conhece, tá bom? Porque eu estou afirmando aqui que você está sendo enganado. Que você que está ouvindo a minha voz agora, você está sendo enganada. Todo esse tempo você vai para uma igreja, né? Eles lêem a Bíblia, eles falam, né? O Cristo, Jesus Cristo, o Messias existe? Sim. O Deus existe? Sim. Então, irmão Alex, como que esse Deus que estamos falando é o Deus, é um Deus falso? Por quê? Se estivessem pregando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que a palavra dele está em toda a terra, né? As pessoas, elas não viveriam da maneira que estão vivendo dentro dos lugares onde é pregado a palavra. Você entende que uma coisa é, vamos para a igreja, vamos ler ali, vamos cantar louvores, hinos, e outra coisa é esse Deus, ele se manifestar de uma maneira que você não consiga mais ter, vamos supor, uma consciência tranquila, né? Se você o desagrada, certo? Então hoje o que mais temos pessoas que não agradam a Deus, não buscam a Deus. Então esse Deus, né, que é pregado nas igrejas, eu tô falando aqui, vamos falar do Brasil, não vou usar os outros países, né? Esse Deus é um Deus brasileiro. Então se colocou uma cultura brasileira, então existe já uma maneira de buscar, uma maneira, né? Deus se tornou uma saudação. Pai do Senhor, irmão, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Mas como que é esse Deus? Como que é o nome dele? O que é que ele espera de nós? Né? Como que eu posso provar para você que esse Deus que está sendo pregado, está sendo falado nas igrejas, é um Deus falso? Jesus diz que pelos frutos você conhece a árvore, certo? Então, se dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, Testemunho de Jeová, igrejas católicas, igrejas evangélicas, né? Se vive de uma maneira, as pessoas vão lá, cantam, entoam louvores, cânticos, né? E eles saem dali felizes, alegres, não que não tenha que se alegrar na presença de Deus, mas com as suas vidas sem sofrer alteração. Nada. Da mesma maneira eu entro, da mesma maneira eu saio. Da presença desse Deus, dessas igrejas. Então, a prova
que esse Deus não é o Deus verdadeiro é você começar a ler a Bíblia, a buscar nas Escrituras o encontro com esse Deus. Quando eu estava passando por coisas na minha vida, situações, eu peguei a Bíblia e falei assim, ó, se Deus existe, tá, pessoal? Porque eu não tinha nenhum contato, né, com Deus, nenhum, nada, zero. Mas já ouvi falar, né, que ele ajudava, que ele podia me estender a mão, me dar salvação, né, e trazer as respostas para minha vida. Então eu peguei a Bíblia, né, e falei assim, ó, se Deus ele existe, ele está aqui, certo? E eu vou encontrá-lo, porque esse foi o meu desejo. Essa foi a minha vontade. Você entendeu, pessoal? A minha vontade não era estar entrando por uma porta de um lugar, né? E eu não estou aqui falando mal de igrejas ou dizendo que uma denominação, ou um templo, ou um salão não presta. Eu estou dizendo que o Deus que é pregado lá não é o verdadeiro. Se você pega as escrituras sagradas e você compara com as escrituras, né? Você pega as escrituras sagradas e compara com o que é ensinado e o jeito que o povo vive, como se nada estivesse acontecendo, tá tudo bem. Você vai ver que o Deus que está sendo pregado não é o Deus verdadeiro. É um Deus que aceita tudo, é um Deus que como eu estava falando aqui de um pastor, né? É um Deus que a pessoa pode fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, que Deus ali se sente na obrigação de perdoá-lo. Não, mas irmão, que Jesus não morreu por mim? Sim, Jesus morreu por você, quer dizer que você não tem que fazer nada, você não tem que mudar, você não tem que agir mudanças, quer dizer que a sua igreja é uma bagunça e você acha que isso não vai gerar consequências? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Ezequiel 8:6, diz assim, ó: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Então Deus chegou, né, para Ezequiel e disse assim: você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel, então aqui é o povo, né, escolhido, né, por Deus, faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Então Deus, é como eu estou falando para você, se você pegar a Bíblia, as escrituras, a palavra de Deus, né? E você ler, e você comparar com as obras da sua igreja, o que é feito no salão que você vai, o que é feito com as pessoas que estão fazendo a obra, o que é feito naquele lugar é para ser chamado de casa de oração. Você vai ver que o Deus que se vive ali não é o Deus verdadeiro. O Deus que se fala ali não é o Deus verdadeiro. Então, Deus, ele nos pede mudança de vida, consertar os nossos caminhos, apresentar frutos de arrependimento. As pessoas acham que Deus ele está conformado com palavras. As pessoas acham que Deus ele está conformado com cânticos. Tem lugar que nem nós não cantamos, mas e as obras? Tem lugar que canta, faz de tudo, mas se você começa ali
a cavar na parede, como diz lá em Ezequiel. Olha, cava na parede que eu vou mostrar para vocês as terríveis abominações. Você vai ver as terríveis abominações que estes fazem aqui. Entendeu? E qual que é a consequência, gente, de você? Porque quando eu tô falando Deus falso, né? Vamos supor, se você vai para a igreja e lá tem contendas, não tem como, não tem um pastor, não tem um obreiro, não tem uma irmã de igreja, uma pessoa que está aí, um padre, não tem como ele dizer o que eu estou falando é mentira, não tem como falar. Porque se você pega as escrituras, você olha para uma denominação e você vai falar: isso não é casa de Deus. Não é, porque a casa a gente se sente à vontade. A casa a gente deixa arrumada do jeito que a gente quer. A casa, né, você não tem a sua casa, você não gosta de arrumar do jeito que você quer. Você não coloca lá na sua casa aquele pano, aquele cobertor, aquela mesa arrumada, aquela mesinha aconchegante, né? Você arruma o quarto, você sai de casa, você tranca, você volta, você abre a porta, né? Aquele sofá, você bota um pano. Não é verdade, pessoal? Por mais linda a casa ou mais pobre que seja, ou mais rica ou mais pobre, você vai arrumar do jeito que você quer. É sua casa. Mas Deus ele fala, ó, veja as abominações que eles fazem para me afastar do meu santuário. Então a gente vê, poxa, olha Deus, né, sendo afastado. Jesus quando ele veio, né, o Messias, ele foi pregar, né, no templo, né, e ele tramaram a morte dele dentro de um lugar onde se pregava, pessoal. Onde se falava, onde lia. Entendeu? Vocês conseguem compreender isso? Se você vai numa igreja hoje, se você vai num templo, se você vai num salão onde se lê a Bíblia, se canta louvores, né? Eu quero que você entenda que o Filho de Deus, Jesus Cristo, neste lugar que você frequenta para ouvir a palavra, é lá que tramaram a morte do Filho de Deus. Ou, em outras palavras, de Deus. Para você entender a gravidade. Você consegue compreender que o lugar que você vai é um local que Jesus ele chama de covil de ladrões? Porque nós não conhecemos como que é tratado, né? Da porta do escritório da sua igreja para dentro, as obras dos seus pastores, as obras dos seus padres, as obras dos seus, seja lá como é no lugar onde você escuta a palavra, como que é tratado ali a obra? Como que é lá dentro das câmaras, né? Que Deus ele fala assim, ó, cava na parede que você vai ver como que é lá dentro. Você vai ver o que eles estão fazendo para me afastar. Então, se essa casa de oração ela é capaz de afastar Deus daquele lugar, quem é o Deus que está lá? Não tem, pessoal, não tem. Não tem como você não tem como você colocar a mão no fogo por esses lugares. Jesus ele chegou a ensinar nesses lugares. Jesus ele chegou a falar nesses lugares do Deus vivo, do Deus de Israel. Por várias vezes tentaram apedrejá-lo, matá-lo. E mataram ele, né? Porque quando eu era mais novo,
e não tinha nenhuma aproximação de Deus, as pessoas, eu lembro que eu cheguei a falar, não, tá vendo, aqueles soldados mataram Jesus. Aí você acredita, né, que Jesus estava falando de Deus, aí veio, né, os soldados e realmente tem, você entendeu? Mas ali no caso era como se fosse a justiça daquela época, né? Mas ele foi tramado, foram colocados ali, é como se fosse assim, a força, olha, crucifica-o, né? O povo de Deus pediu para soltar Barrabás e deixar Jesus morrer. E o que a gente tem visto hoje, pessoal, é só engano nesses lugares. Só engano. Então a palavra de Deus, ela diz assim, olha, por que eu estou trazendo esse ponto para você? Para que você venha entender. Olha só, Apocalipse 6:16 diz o seguinte: eles gritavam, as montanhas e rochas caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né? Então você vê que vai acontecer um momento em que pessoas, elas vão gritar e dizer assim, ó, caia sobre nós, né, montanhas e as rochas, né, montanhas e as rochas, e esconda a gente da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então as pessoas estão pregando assim, Jesus é bonzinho eternamente. Podemos fazer o que queremos, viver do jeito que queremos, viver das maneiras que queremos, que não tem problema. Eu vou mandar esse áudio, né, para várias pessoas e eu tenho certeza que muitas não vão gostar de ouvir isso. Certo? Esses dias morreu um cantor gospel, né? Tava cantando, não deu, né, a música geralmente tem 3, 2, 5 minutos, sei lá. E ele caiu duro, morreu. Não conheço, não sei que obras praticavam, não sei, né? Mas ali foi o último momento praticamente dele. Caiu duro, cantando um louvor. Então, e você? Como que tá a sua preocupação em saber se aquele lugar que você está indo é certo ou errado? Se tem Deus ou não tem Deus? Se é o Deus verdadeiro ou não é? O Deus pregado no Brasil, né? Porque eu digo assim, se fala e seguem a vida. Certo? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. A igreja, ou o salão, ou o templo é uma bagunça. É uma injustiça. Regras absurdas, normas, doutrinas que só afastam as pessoas de Deus. Quando eu falo de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é desse Deus que eu estou falando, que quando chega a peneira, né, ele sai, né, esse Deus ele sai de Israel, ele passa pelo mundo, não vou dizer de outros países que eu não conheço, mas a gente vê que é o mesmo segmento. Quando chega no Brasil, né, um exemplo, né, passa por uma peneira, passa por um coador, passa por aqueles negócios, coador de paninho, de saco, né, passa por peneira, daquelas de coar pedrinhas, aí chega um Deus light, é um Deus que, olha, maravilha. Maravilha ver os, né, entre aspas, cristãos que saem desses lugares, as obras, né? Só que a palavra de Deus, existe um momento, né? A palavra de Deus, ela fala assim: por que vocês querem o dia do Senhor? Trevas serás e não luz.
não luz. E muitas pessoas não concordam, né? Não concordam em você anunciar o Deus verdadeiro, né? Diz aqui a palavra em Tessalonicenses 1, do 7 ao 8, olha só. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá vendo? Dos que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ir num lugar e ouvir um Deus que não é o Deus verdadeiro te levará para, seja lá como você quiser compreender essa palavra, seja lá como você, o teu coração duro quiser compreender essa palavra, para o inferno. Ou, se você estiver vivo, para o dia, né, da ira. Então, sabe, essa maquiagem que colocaram no Deus de Israel, né, é muito engraçado. Sabe, trazida pelos pastores, pelos padres, pelas pessoas que pregam aí em igrejas, né, em salões, né? É uma maquiagem que ela não vai durar. Ela não vai permanecer, pessoal. Ela não vai. Porque esse Deus, ele vai se manifestar e nesse momento que ele se manifesta, vão gritar as montanhas e as rochas: olha, caem sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque vai acabar essa brincadeira. Muitas pessoas estão indo para o inferno todos os dias, né? Quando eu digo, não é assim, tá morrendo, tá indo para o inferno, tá indo morrendo, tá indo para o inferno, mas estão longe da salvação. Estão longe do Deus vivo. Estão longe do Deus verdadeiro. As suas vidas aqui na terra já é uma droga. Porque estão aprendendo errado. Não há Deus. Será que vocês não estão percebendo? Será que as pessoas não estão percebendo que não há Deus? Não há, pessoal. É só mentira e engano. Escândalos. Né? E quantas são as pessoas que vão para esses lugares e dizem assim: não, mas nós não podemos olhar para isso, temos que olhar para Deus. A palavra de Deus fala: sai do meio dela, povo meu. Então, as pessoas, elas estão conformadas em viver no meio errado. As pessoas estão conformadas em viver, é como eu falei da casa, né? Às vezes a pessoa é aquela pessoa que arruma a mesa, não, eu quero a mesa desse jeito. Eu quero a cama desse jeito. Eu quero os móveis desse jeito. Mas o lugar que é para a vida espiritual dela, ela não se preocupa que seja de qualquer jeito. É engano. A palavra de Deus, ela mostra que é um lugar que não é de Deus. A palavra de Deus, ela mostra que é um engano atrás de engano, né? Fofocas, injustiças, irmão contra irmão. A palavra de Deus, você vê que, mas não é bem assim. Por que estão pregando desse jeito? Contendas. Engano, pessoal. Engano. E Deus, ele diz, né? Afastam, né? Quando acontece esses tipos de coisa, afasta, né? Deus. Então, se Deus está afastado desses lugares, basta você ler, pessoal.
Basta você ler. Qual que é o problema de você ler as escrituras e você chegar numa situação e falar assim: este lugar não é a casa de Deus. Deus não está aqui. Esse não é o Deus verdadeiro. Para onde você vai, né? Se você não estiver junto com Deus verdadeiro. Para onde você vai se você estiver provocando a ira de Deus? Para onde você vai se você, presta atenção, pessoal, se você não encontrar o caminho da salvação? Para onde você vai? Então muitas pessoas, sabe? Eu vejo assim que elas aguentam qualquer tipo de coisa, né? Só que se Deus pede uma coisa, eu tava vendo uma missionária e tava conversando com ela e falei assim, em outras palavras, eu falei, mas se Deus pede uma coisa que realmente a gente não concorde com aquilo, não é melhor a gente fazer? Não é melhor a gente ceder à vontade de Deus? Né? Quando você vê uma coisa errada, uma palavra errada, um segmento errado, não é melhor você ceder e você colocar no teu coração: isso não é certo, porque está escrito, né? Como eu até separei uma palavra aqui, eu ia dizer assim: eu quero que você entenda de qualquer maneira que você quiser entender, né? Porque tem muitas pessoas que elas entendem das maneiras mais tortas possíveis, mas não querem entender o que Deus está falando. Tem gente, pessoal, que morre defendendo falsas igrejas, falsos lugares que pregam a palavra de Deus, mas não morre por Deus, não morre defendendo a palavra do Deus vivo, né? Jesus, ele morreu defendendo essa palavra, né? Mas muitas pessoas não morrem defendendo. Agora, você é uma pessoa que defende a sua denominação ou defende Deus? Essa é a questão, né? Se Deus pedisse para você preparar o teu alimento com merda, você faria? Ah, que absurdo, tá? Não tem nada a ver com o que você tá falando, não, irmão. Ó, diz aqui em Ezequiel, eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz o seguinte: o que comeres será como bolos de cevada, né? E cozeloás sobre o esterco que sai do homem, olha só, diante dos olhos, né, do povo. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma, né? Eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse Deus: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homens, e sobre ele prepararás o teu pão. Tá vendo? Então, assim, Deus, ele... O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer para você que esse Deus, né? Esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele trará, né, uma maldição sobre os habitantes da terra. E se você não o conhecê-lo, né? Se você não souber, né, como que é esse Deus, como que ele se manifesta, o que ele quer, né? Por que ele enviou Jesus Cristo? Se ele está ou não sendo pregado dentro do lugar que você vai,
Olhe os frutos dos pastores, daqueles que pregam, diáconos, missionários, evangelistas, padres, porque senão você vai lamentar grandemente, né, por não ter observado isso, né? Então, hoje o que a gente mais vê nas igrejas, nos lugares, é aquele clima de festa, clima de reunião, clima disso, clima daquilo, né? E quando a gente vai ler a palavra de Deus, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente vê um Deus que está clamando, falando, gritando, anunciando, enviando pessoas para falar e ninguém dá ouvido. Ninguém quer saber. Todo mundo tranca suas portas, né? E não observa pegar. Sabe, você pegar a Bíblia, você pegar as Escrituras e você analisar. Você ver e você chegar à conclusão e dizer assim, olha, aqui é ou não é o Deus vivo. O Deus de Israel. Não é o Deus brasileiro, pessoal. Estou falando sobre o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó. É esse Deus. Então, Deus mandou preparar o alimento ali e usar fezes de gente. Ou seja, aquele alimento preparado ali com, como que eu vou dizer assim, um cheiro, né? Com fezes. E aí ele disse assim, olha, nunca comi nada contaminado, carne, né? Porque a gente come de tudo, né? A gente come de tudo. Aí ele falou assim, não, então você, em vez de fezes humanas, né? Você pode usar esterco de vaca. Eu só quero dar um exemplo aqui, muito rápido, tá? Pouquinha coisa assim, tipo um grão, né? De várias abominações que existem em muitas denominações, né? Adultério, um exemplo, né? O adultério em igrejas evangélicas é muito grande. Adultério de pastores, né? De membros, né? Que não se preocupam em saber o motivo que as pessoas separaram. Vão se deitando, sabe? Como se fosse festa. Entendeu? Um deita com o outro, deita com gente que já separou, não pergunta nada, não pergunta como que foi a separação, não pergunta nada, né? Não é porque a pessoa está separada, né, que ela está livre, né, para se deitar com outra ou se casar, entendeu? Então isso que as pessoas nem se preocupam com nada, entendeu? Igrejas evangélicas, no caso, né, muito grande, né, o número de adultério. Tem muitos casos de pedofilia, igreja católica. Também tem nas igrejas evangélicas também, né? Mas vamos supor que a gente vê na igreja evangélica também transformar a casa de Deus em comércio. É muito grande, sabe? Tudo é comércio, né? Claro que também tem outras igrejas também. Igrejas católicas, muitos escândalos de pedofilia. Mas a pergunta tá bom, tem adultério, tem pedofilia em todo lugar. Mas a pergunta é, você está se preocupando com o que aconteceu com essas notícias de adultérios, pedofilias? Que nem aquela igreja que eu estava falando do pastor e do obreiro, né? Que o obreiro, ele estava muitas coisas sobre pornografia, um obreiro depravado, né? Faz a obra de Deus de qualquer maneira e o pastor, né, ele ficou contra a denúncia. Você entendeu? Então o pastor podia chegar e ele falar assim, olha, como ele falou, eu vou averiguar, e depois ele colocou que eu deveria ser morto, né? E defendeu ali o obreiro. Mas o obreiro não pode pecar, irmão.
pecar é uma coisa, pessoal. Agora vem ver, Deus me perdoa, e vai lá e já... não, eu vou ver pornografias, fazer as obras de Deus de qualquer jeito, fazer tudo, sabe? E depois eu vou lá e peço perdão. Premeditar o pecado, né? O adultério também é isso, né? A pessoa planeja, né, onde vai se encontrar, como é que vai fazer. Não é uma coisa... A pedofilia também é assim, né? Então, a natureza de pecador é uma coisa. Agora, pessoas planejarem o mal, né? Diante dos olhos de Deus... E depois vai lá, dobra o joelho e pede perdão. Gente, sabe, isso é não conhecer a Deus, né? Então, essa questão desses escândalos de pedofilia na igreja católica, igrejas evangélicas, adultérios, fazendo a igreja comércio, eles são violentos. Isso descreve muito bem quando os discípulos e profetas eram perseguidos, né? Hoje está muito claro isso na igreja evangélica, né? E também vamos usar outro exemplo também aqui. Aí você pode falar, ainda bem que a minha denominação não tem nada de errado. Testemunhos de Jeová. Gente, não é que não tem nada de errado na Testemunha de Jeová. É que os Testemunhos de Jeová, de Jeová, eles não podem, né? Como que eu vou dizer? Uma regra, né? Não pode dar parte numa delegacia, entendeu? Abrir um BO, né? Falar para as pessoas aí o que está acontecendo, se aconteceu pedofilia, se acontecer coisas graves, não pode espalhar, né? Vocês têm que se dirigir, né, para o salão do reino e lá vocês falar o que está acontecendo dentro da sua casa ou o que aconteceu com o seu filho, com a sua filha. Então fica fácil, né? Desse jeito, como Deus fala, né? Cava na parede para ver as terríveis abominações que esses fazem. Porque vamos supor, às vezes é coisa tão escondida como as testemunhas de Jeová. Por isso que, mas você não escuta nada de errado da testemunha de Jeová. Não tem nada errado porque não pode se falar, certo? Todo mundo que é membro sabe que tem que procurar, né, o salão do reino e lá você contar o que está acontecendo. Agora você imagina, né? Casos, tem aí até uma matéria que tem até no nosso blog, casos de pedofilias, assim, muitos anos, né, encobertos aí pelo salão do reino aí da Testemunha de Jeová. Então eles não podem falar, né, cometeu um crime, o marido bate na mulher, trai a mulher, como esses casos quando eu falei de pedofilia, todos são tacados para debaixo do tapete. Agora você imagina tudo isso, né, diante dos olhos de Deus. É complicado, né? É muito complicado, né? As pessoas, elas... Tá, mas e aí? Você se preocupa? O que aconteceu com aquele caso lá das pessoas da pedofilia? O que aconteceu com aqueles casos de adultério? Pastores, padres, pessoas aí do salão das testemunhas de Jeová, né? O que aconteceu? E fica tudo por isso mesmo, pessoal, né? A igreja hoje ela está abrindo a porta para todo tipo de erro, todo tipo de pecado, todo tipo de abominação, né, diante dos olhos de Deus, e ninguém está nem aí, ninguém se preocupa em ver como se resolveu, né? O pastor às vezes trai para um monte, né? Tem a igreja, até igreja gay cristã. Então assim, tudo está caminhando para o fim, né? O fim, e será o seu fim, né? Também, se você não abrir os seus olhos para isso, né? Que há o erro, há o engano, né? E as pessoas estão aí seguindo totalmente um Deus, né, brasileiro, que não é o Deus verdadeiro. Aí eu, na minha inocência, né, achei que o pastor estava limpando, né, a igreja, mantendo ela santificada. Mas não, ao olhar as obras da denominação, eu já vi que essa denominação ela tem como costume não afastar aqueles que estão na prática do erro mesmo, grave, entendeu? Então, não é novidade para eles. Se acontecer alguma coisa, é abominável, né? Eles mantêm essas pessoas na obra de Deus, praticando abominação, né? Não é o caso, como a gente está falando aqui, de pecadores, né? São pessoas que amam o pecado. É uma diferença muito grande, entendeu?
porque todos nós somos pecadores, pessoal. Mas a partir do momento que você ama as práticas do pecado, você não vive sem elas, né? É um problema grave para quem está na obra de Deus. Por isso que Deus fala na palavra dele, né? Olha, cava na parede que você vai ver as terríveis abominações que estes fazem aqui. Mas, né? Vai chegar um momento que o Deus verdadeiro, né? Ele vai agir, né? Contra tudo isso. E de que lado você vai estar? Do lado do Deus verdadeiro ou do Deus falso? Criado, que passa a mão para tudo isso, passa a mão na cabeça de tudo isso, que pode se fazer o que quiser, não tem problema, né? Então essa é a questão. Você vai estar de que lado? Se você permanece num lugar onde um Deus falso é pregado, que nada vai acontecer com você, você vai se dar mal, entendeu? Tá, e você vai dizer assim, o Alex, é o seguinte, pedofilia existe, adultério existe, vários outros tipos de coisas existem no mundo inteiro. Não é só dentro da denominação. Mas existe outro problema grave, além desse problema, que já é gravíssimo, né? É como que a igreja, ela trata, ou o salão, ou a denominação, ela trata isso. Como que ela trata isso? Joga para debaixo do tapete? Ela não afasta ninguém? Ela não resolve o problema? Né? Porque o certo seria resolver o problema, né? Então eles tratam assim, não, aconteceu isso aqui, como eu falei da igreja do pastor que encobriu todo o engano do obreiro fraudulento, né? Então vai acontecer nas denominações? Vai. Vai acontecer em vários lugares? Com certeza, entendeu? Mas esconder essas coisas, né? Se torna, diante dos olhos de Deus, grave, né? Porque aí, vamos supor, aconteceu uma vez, aí porque as pessoas escondem ou encobrem, ou não fazem nada, vai acontecer 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 vezes, 1000 vezes, entendeu? Porque o povo vê que não tem problema. As pessoas veem que não tem problema fazer o que elas fazem, os erros que elas fazem, e ainda cometem diante de Deus, né? E escondem, né? Aos olhos das pessoas, tentam esconder dos olhos de Deus e as terríveis abominações, né? Então você já pensou você preparar, né, o teu alimento usando esterco, fezes, merda junto? Mas se Deus mandar, né? Então, o que eu queria trazer nessa palavra de hoje, né? Era para que a gente, né, pudesse meditar nos nossos caminhos, gente. Para que a gente pudesse para que a gente pudesse meditar a Deus, né? Para que a gente seja lá o que Deus pede, seja lá o que Deus te pedir, seja lá o que Deus falar para você, através da palavra de Deus, que você possa olhar para a casa de oração e ver se ela não afastou o Deus verdadeiro. Porque se ela afastou o Deus verdadeiro, né? O Deus de Israel, qual é o Deus que está habitando neste lugar? Para onde você está encaminhando a tua vida, a vida da tua família, sabe? Tudo que você tem, para onde? Por isso eu peço, né, que você possa meditar em nome do Senhor Jesus, né? Que você possa observar, primeiramente, né, e enviar essa palavra para o máximo de pessoas que você conhece, para que essas pessoas, né, elas possam observar e analisar, né? O Deus que tem aqui. Eu escutei uma pregação dizendo que esse Deus não é o verdadeiro. E conforme a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras, eu vou descobrir se esse é o Deus verdadeiro ou não. Porque o que mais tem
né? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Esta mesma palavra, ela serviu na boca de Satanás para enganar Jesus no deserto, né? Ele não foi enganado, mas ele tentou com esta palavra, esta mesma palavra, né? Ela foi usada para perseguir o Filho de Deus dentro de um templo, o que nós conhecemos é igrejas, salões onde se prega a palavra de Deus. Essa mesma palavra, ela foi usada para levá-lo à morte, entendeu? Então, as pessoas podem sim usar essa palavra tanto para levar você para a salvação ou para a condenação. Eu agradeço a oportunidade, né? Então, que você não possa, né? Às vezes você está ouvindo, teu coração está todo fechado para essa palavra. Por quê? Jesus disse assim, ó, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso que vocês não escutam. Porque não sois de Deus. Será que você quer que Jesus, eu tô lendo para você isso. Mas você quer que Jesus diga para você que você não é de Deus porque você não aceita? Porque quando Jesus chegava para aquelas pessoas inteligentes, aquelas pessoas que pregavam no templo, ele falava, as pessoas diziam que ele não... Quem é esse? Né? Não pode ser de Deus ele. Né? Porque ele fazia coisas contrárias ao que eles pensavam. Entendeu? Então, se você está agindo contrário ao que eu estou pensando, você também agiria contrário com o que Jesus pensa. Sabe por quê? Porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Escuta as coisas de Deus. E se alegra com elas. Mas quem não, né? Recebe, né? Não recebe aquele que enviou. Entendeu? Então, se você não recebe aquele que enviou, você está completamente em apuros, né? Porque a qualquer momento a salvação vai bater a porta, né? E você é um forte candidato a não ir, né? Porque eu acho que os frutos, né? Eles podem falar muito, não é verdade? Então entrega essa palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.